Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu curso completo de hipnose aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito, faça isso agora e ative os sininhos, aí você vai poder ser avisado sobre os próximos vídeos. Toda semana tem conteúdo novo e exclusivo e melhor do que muito curso pago que tem aí no mercado. Então chega de enrolação e vem comigo para mais essa aula. Dentro da hipnose não tem um consenso do que é hipnose de verdade. Cada pessoa vai falar uma coisa, o que é hipnose, e você vai ter que achar o que mais se adequa a você. Mas a minha definição do que é hipnose. Hipnose é a utilização da mente em busca de informações subjetivas que, através de acessos facilitados e permissivos, torne possível alterar a percepção de realidade. Bonito, né? Lindo. Mas o que eu falei? Não dá para entender nada, né? Mas eu vou te explicar agora, tá? A hipnose, o que é hipnose para mim? Ela é um processo natural, tá? Onde você, de alguma maneira, permite que uma crença sua altere a sua realidade. Qualquer crença, boa ou ruim, de certa forma, você está permitindo que aquela crença. E eu acredito muito que tudo que a gente vive é crença. Tá? Tudo que a gente passa no dia a dia é uma crença. Eu acredito que tal pessoa é bonita, que tal coisa é legal, que isso. Então, na verdade, são crenças que você tem e já é hipnose acontecendo. Então, a hipnose é isso, é algo muito simples, é algo natural que acontece o tempo todo com todo mundo, tá? Algumas pessoas, depois eu vou explicar sobre teorias sociais, que é o próximo slide. Algumas pessoas gostam mais de uma teoria de estado, de hipnose, e outra de teoria de não estado. Eu gosto mais dessa visão da hipnose mais como um processo natural. Vou te dar alguns exemplos aqui do que é hipnose no nosso dia a dia. Provavelmente você já procurou um objeto, uma chave para abrir uma porta, e depois de procurar um tempão você olhou o objeto estava na sua mão. Tô aqui procurando, tô aqui procurando a caneta. Gente, cadê essa caneta? Onde que tá essa caneta que eu não encontro? E você fica procurando, aí de repente a caneta aqui. Ou quando acontece também de você tá falando no telefone, aí a pessoa pede alguma coisa que tá no seu telefone, você fala, peraí, cadê meu telefone? E você começa a procurar falando no telefone, cadê meu telefone? Tá? Eu uso óculos, né? E quem usa óculos é muito normal um processo de hipnose também acontecer, que é quando você não percebe o óculos no seu rosto. Teoricamente, é impossível você não perceber o óculos no seu rosto, mas por um processo de hipnose automatizado, o que acontece? Você acaba não prestando atenção nessa informação. Então eu costumo dividir, né, em dois tipos de processos na nossa mente. Que é um processo mais analógico, que é um processo mais lento, é um processo que você gasta mais energia e é um processo onde você precisa prestar mais atenção em tudo que está acontecendo. Como, por exemplo, aqui, o que eu estou falando aqui agora é um processo analógico. Eu tenho que pensar sobre esse processo, eu tenho que pensar sobre o que eu faço, certo? E tem um processo mais automatizado, que é esse processo que é a hipnose. Esse processo automatizado, você simplesmente não pensa para fazer. Tá? Não é consciente, ele é mais inconsciente. Você simplesmente está fazendo. Como, por exemplo, o movimento da minha mão. Eu estou falando e o movimento da minha mão está acontecendo. Por quê? Porque eu já tenho um processo automatizado desse movimento. Um exemplo desse processo automatizado provavelmente agora, não sei se você está descalço ou vestindo algum calçado, mas se você estiver vestindo algum calçado, antes de eu falar, você não sentia o seu pé dentro do calçado. E agora, como eu falei, você começou a sentir. Você acha mesmo que você não sentia seu pé dentro do calçado? Sentia. Só que ele era um processo automatizado. E quando eu falei, você levou a sua consciência para esse processo. Você tomou consciência disso e você passa a prestar atenção nisso. Tá? Então eu acabei de te hipnotizar. Porque você não prestava atenção em algo e você passou a prestar atenção. O próprio andar é hipnose. Você faz de forma automática. Dirigir um carro é hipnose. Você, no começo, ele é um processo bem consciente, você tem que ficar prestando atenção e tudo. Só que depois de um certo tempo, como você repetiu várias vezes aquele movimento, todo aquele roteiro, você passa a fazer de forma automatizada. O seu cérebro, para poupar energia, o que ele faz? Ele leva para o outro processo, que é o processo automatizado, que é a hipnose.
Então, a partir de agora, daquele momento, você não precisa mais prestar atenção para dirigir. Simplesmente dirige. Inclusive, dirige e ainda fala no WhatsApp. Fica com o consciente aqui, processo analógico aqui, e o inconsciente está ali, dirigindo. É comum no começo, quando a gente está aprendendo a dirigir, não pode ligar nenhum som. Por quê? Porque a gente não... Sabe essa questão de a mulher faz duas coisas ao mesmo tempo? Não, consciente ela não faz. Tá? A mulher não tem essa capacidade maior que o homem. O que a mulher tem, melhor que o homem, e muito melhor, é que a mulher ela encerra processos e abre outros mais rápido. Ela faz essa mutação de processos muito mais rápido. Já o homem ele começa uma coisa, aí ele tem que terminar, aí ele começa outra, aí ele tem que terminar. A mulher não, ela consegue abrir e abrir outro, então ela acaba sendo meio que multitarefa, tá? Mas ela não é multitarefa, ela simplesmente faz mais processos e deixa eles abertos e vai terminando outros. Ela consegue fazer processos diferentes, mas enquanto você está fazendo uma coisa consciente, você não consegue fazer outra. O máximo que dá para fazer é uma coisa consciente e uma inconsciente, que são processos diferentes. Mas duas coisas conscientes ninguém consegue fazer, tá? Uma delas tem que estar no automático, uma delas tem que estar no automatizado. Então isso é hipnose. Um exemplo de hipnose também é assistir um filme. Se você já assistiu um filme e se emocionou algum dia, você já foi hipnotizado por esse filme. Porque quando você assistiu um filme, você sabia que eram atores, você sabia que nada daquilo era real, você sabia que tinha câmeras, sabia que tinha um diretor, sabia que tudo aquilo ali era uma encenação, né? E sabia que não ia sair da TV. Por que você se emocionou? Porque você acreditou. E quando você acredita, o seu cérebro leva para um processo automatizado. É isso que o cérebro faz. E aí ele traz um processo, busca uma emoção de forma automática, e essa emoção de forma automática, você começa a chorar. Muitas vezes, às vezes até tem alguém perto, você não quer chorar, e aí começa a chorar, você fala, meu Deus do céu, eu estou tentando segurar. Por quê? Porque você acreditou naquele filme. A hora que você acreditou naquele filme, sua mente não sabe a diferença entre real e imaginário. Isso é comprovado cientificamente. Para uma mente, eu ver o controle aqui, ou eu fechar os olhos e imaginar o controle, as regiões cerebrais que são afetadas são exatamente as mesmas, tá? Porque para o cérebro ele não vê. O cérebro recebe estímulo, né? Ele vai receber estímulo, esse estímulo através da captação de luz vai mandar para o globo ocular, que aí você vai fazer um processo que vai mandar impulsos eletrônicos. Que esses impulsos eletrônicos vão para o cérebro e ele interpreta. O cérebro não sente toque. Ele tem o estímulo tátil, que manda uma informação que vira eletrônica e manda para o cérebro. O cérebro, ele imagina algo e esse algo faz com que ele crie também um impulso eletrônico e aceite esse impulso eletrônico. Então não existe diferença entre real e imaginário. Por isso que a gente se emociona com o filme, mesmo sendo imaginário. A gente sabe que não é real. Por isso que a gente acredita no Papai Noel, porque a gente sabe que não é real. Mas a gente está acreditando e isso faz com que a gente tenha experiência, mesmo vendo barbudo com barba de plástico, mesmo vendo com barba de lã. A gente tem a experiência porque eu sei, mas eu estou acreditando e esse acreditar me gera uma emoção automatizada. Então isso tudo é hipnose. Eu até falo para os meus clientes da terapia que durante a hipnose, o meu trabalho não é hipnotizar uma pessoa, é tirar ela da hipnose ruim que ela já vive. Porque é isso. Os problemas que muitas pessoas têm, quando não é algo biológico, tá? São problemas imaginários. A pessoa imagina um problema e vive aquele problema. E ele se torna real? Se torna, para a pessoa. Mas é criado na imaginação. A ansiedade, eu trabalho principalmente com ansiedade. O que é ansiedade se não eu imaginar algo no futuro que não é positivo? E qual que é o trabalho de eu imaginar o positivo e o negativo? É o mesmo para o cérebro. Tem o mesmo trabalho, só que de alguma forma eu estou automatizando esse processo de imaginar o negativo. E aí eu imagino esse processo negativo, aí ele vai gerar toda uma química no meu cérebro baseado no que eu imaginei. Isso já é auto-hipnose. Então a gente faz hipnose o tempo todo. A gente está o tempo todo participando de processos de hipnose. Deixa eu ver se tem mais algum exemplo de hipnose aqui. Eu acho que esses ficaram bem claros, assim, eu acho que dá
Falei, é isso mesmo. Então, a hipnose é esse processo, tá? Ah, mas Thiago, e aquilo que eu vi que o cara faz assim, estala o dedo, o outro faz assim? O Pyong, que pega a arminha e a pessoa faz assim? Ou o toque de Charcot, né? Que a pessoa toca e a pessoa cai e desmorona. Isso tudo é um ritual, tá? Existe um ritual, tá? Dentro da hipnose. Esse ritual, ele envolve crença, a pessoa acredita que vai acontecer aquilo, aí acontece. Mas ele precisa do estalar de dedo? Não, é porque ele foi condicionado àquilo. Inclusive, quando eu falei do Fábio Puentes, na aula anterior, no começo aqui, eu estava falando que o Fábio Puentes falava lá, né, em portunhol no ouvido das pessoas. Sabe o que o Fábio Puentes falava para a pessoa? Provavelmente, daqui a pouco eu vou estalar os dedos na frente dos seus olhos e quando eu fizer isso, você fecha os olhos e abaixa a cabeça. Aí ele falava isso baixinho, aí ele estalava o dedo, a pessoa, tum, pronto. Quem via falava, caramba, mas não, ele teve um acordo antes com a pessoa. E se a pessoa não fizesse isso, Thiago, ele teria que explicar para a pessoa que ela precisa participar. Porque ela precisa acreditar que vai acontecer isso. Então, hipnose é isso. Hipnose é algo natural e aquilo que se faz assim é, na verdade, um processo para criar um ambiente que seja permissivo para isso, para gerar autoridade. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também, mas para gerar as coisas que são fundamentais para o processo de hipnose acontecer, que muitas vezes acontece quando um vendedor te vende alguma coisa. Se algum vendedor conseguiu te vender alguma coisa, é porque ele te hipnotizou. Ele conseguiu ter autoridade, ele conseguiu te gerar alguma emoção, ele conseguiu fazer você, de alguma forma, achar que precisava daquilo. Isso é um processo de hipnose. E ele fez isso como? Te apresentando o produto dele. Toda compra que a gente faz, ela tem que ser emocional. Se você não comprou, é porque você não teve uma emoção para fazer a ação, tá? Inclusive, quem trabalha com marketing digital sabe disso, né? O Kaique está aqui e faz isso. Se você não causar uma emoção, você não vende. O ser humano não vai comprar se ele não tiver uma emoção. Ele tem que querer aquilo. E querer é automatizado. Então não adianta muito você ficar querendo provar que você é bom. A pessoa tem que acreditar que... Gostou desse conteúdo? Escreve aí nos comentários, tire suas dúvidas e compartilhe com os seus amigos. E se você ainda não entrou para o nosso grupo de estudo, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E lembre-se sempre, somos elos da mesma corrente. Até breve!